Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre essa história de ansiedade. Mas antes de seguir com essa proposta, ansiedade e medicina tradicional chinesa, eu quero pedir que você, se curtir, inscreva no canal, curta e compartilhe esse nosso encontro. Ansiedade e medicina tradicional chinesa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar a palavra ansiedade, que ali no dia a dia, na rotina das pessoas, vai ganhando uma das 5 formas de se predizer o mesmo fenômeno, qual seja o senso comum. Então, existem leituras que são leituras comuns do dia a dia e que tornam possível a convivência agradável entre nós. Não precisamos entender técnica e cientificamente todas as coisas da vida, senão a gente não sente o cheiro e o gosto das coisas. Mas aqui, ocupados que estamos de pensar, à luz dos construtos básicos da medicina tradicional chinesa, esse termo ansiedade, a primeira coisa que a gente precisa lançar a mão é o que é ansiedade do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico. Ansiedade é a elação, portanto, a elevação do nível do humor. Humor é um termo coloquial, na verdade, nas entidades psíquicas que conhecemos como senso-percepção, podemos dividir, inclusive em medicina tradicional chinesa, quando a gente fala sobre as funções psíquicas ou características funcionais das 5 almas, nós vamos ter a separação. Há um órgão que abriga uma alma que vai fazer a captura sensorial, e existe um outro que vai reconhecer, ou conhecer, ou perceber. Para ilustrar, o coração, que é o órgão que abriga a função psíquica da consciência, qual seja sono e vigília, quando em vigília, ilumina um objeto, pega o foco luminoso e destina para a coisa que se precisa capturar. E aí, sensorialmente, se captura o objeto iluminado e encaminha para o órgão a seguir, qual seja a dupla baço-pâncreas, que abriga a função de exercer a elaboração de conceitos, de noções, de ideias, conceitos que um dia foram capturados graças à função também exercida pela alma que mora nesse órgão, qual seja a cognição, que é assimilar e acomodar, e a memória anterógrada, que é uma memória recente que aguarda a identificação, se aquilo é o tempo inteiro requisitado, porque isso vai ser encaminhado para uma memória para a memória RAM, se puder brincar dessa maneira, e aí isso vai ser destinado para outro órgão. E aí, então, com aqueles conceitos assimilados e depois acomodados e resgatados da memória, eu posso, então, elaborar, provocar a ação de trabalhar a inteligência, que é um substrato e que torna possível, portanto, que eu conheça por primeiro aquilo que o coração encaminhou, iluminado, ou reconheça. Então, a elação do nível do humor, aqui uma das entidades psíquicas chamamos de jeito coloquial humor, mas que na verdade a gente conhece das entidades psíquicas, da teoria, né, que sustenta o entendimento do funcionamento psíquico, como afeto. Então, senso-percepção, inteligência, memória, cognição, volição, pensamento, humor, que na verdade a gente chama de afeto, e eu corro o risco aqui de me esquecer algum, estou aqui sem apoio, estou sem registro, estou tentando articular aqui com vocês aquilo que pode começar a clarear e aqueles que estiverem curiosos sobre a temática, sim, a gente se debruçar aí num encontro, como por exemplo temos agora um encontro marcado
vamos falar disso na análise do discurso, mas existem outras coisas que tangenciam o funcionamento psíquico usando o nosso conhecimento ocidental e também a transliteração para os conceitos básicos da medicina tradicional chinesa. Ora, então, falar do afeto, que é o nome correto do que a gente popularmente chama de humor. E por que isso? Porque nós temos humores, do ponto de vista da fisiologia ocidental, que são os líquidos, que são os visgos. Então, os líquidos sinoviais, o sangue, todas essas questões são humorais. Então, os humores de alguém são esses fluidos. E aí, afeto é a palavra que substitui o humor do ponto de vista do entendimento dessa entidade psíquica. Um exemplo disso é que quando falamos do transtorno afetivo bipolar, não falamos de afetivo como sentimento, falamos de afetivo como nível do humor. O que é o transtorno afetivo bipolar? Com uma leitura a partir da 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, que pegou todas as coisas que outrora eram registradas como estruturas, mas que não combinavam com o método investigativo em tempo, qual seja o método fenomenológico, que inviabiliza o examinador de definir claramente, num curto espaço de tempo, que o sujeito percebe uma estrutura para que seja chamado psicótico maníaco-depressivo. Então, uma vez que a investigação clínica do dia a dia, nestes fazeres da saúde mental, operadas normalmente pelos psiquiatras e pelos psicólogos, a ambos os profissionais, não é possível definir estruturalmente algo que é capturado usando o método fenomenológico. Então, para todos os capítulos da Classificação Internacional de Doenças, surge a ideia de nomear as coisas que são capturadas a partir de sinais e sintomas numa clínica em tempo de transtorno. E aí temos o transtorno afetivo bipolar, bi de 2 polos. Então, o afeto do paciente, que a grosso modo chamamos de humor, ele pode ser elativo, então excitado, que é a fase maníaca, é o primeiro polo, e depois de 30 a 45 dias de franca mania ou de um afeto extremamente projetado para o alto, onde o sujeito não dorme nem um segundo, fala incessantemente e se comporta de jeito que violenta o princípio civilizatório do locus. O que eu quero dizer com isso? O sujeito que está com um afeto em elação, e se ele, em tempo, apresentar um espectro que denuncia um volume tão aumentado de humor que pode, numa investigação clínica, nos apontar para um transtorno afetivo bipolar, em cujo comportamento vai ser capturado pela denominação mania, não será capaz de concentrar, que é a mesma coisa que focar. Focar é pegar uma luz, um canhão de luz, e deitar sobre o objeto. Muito confundido com atenção. Uma pessoa que chega no nosso fazer clínico e diz: eu vim fazer acupuntura, por exemplo, porque eu não tenho foco. Eu preciso focar mais. Eu estou fazendo uma coisa e logo eu esqueço o que eu estava fazendo e já estou fazendo outra coisa. Isso não é distúrbio de foco. Isso não é distúrbio... isso é um distúrbio de atenção. E atenção e foco não são a mesma coisa. Foco é a capacidade de, usando um ou mais órgãos dos sentidos, a saber, visão, audição, né? Aquilo que conhecemos como órgãos dos sentidos, ou funcionalidade sensorial. Então, foco é a capacidade de, usando um ou mais órgãos dos sentidos, capturar um estímulo em detrimento de vários outros. Então, se eu estou em sala de aula e eu sou aluno, todos que não são o professor
devem voltar o seu olhar e a sua escuta para a voz e para a imagem do professor. O ambiente pede isso. Então, todos que não são o professor estão assentados em silêncio. E o professor é o único que está caminhando e falando. Este que consegue ficar obediente ao código civilizatório, assentado, voltando o foco, ou seja, deitando a sua capacidade de capturar, tanto com a visão quanto a audição, a voz e a imagem do professor, dizemos que está focado, dizemos que está concentrado. O foco da sua consciência deitou-se por sobre os estímulos eliciados, emitidos pelo professor. Agora, seu pensamento pode estar em outro lugar. Então, eu estou olhando para o professor está andando em minha direção. Às vezes o professor me aborda porque a ele lhe passa de que eu estou atento ao que ele está me dizendo, e ele fala, não é? Olhando para mim. E aí eu tenho que sorrir. Não, professor, perdão, eu viajei. Ora, essa expressão, né, comum, eu viajei, significa eu estava concentrado, mas não estava atento. E aí, uma centena de milhares de pessoas que procuram um serviço de saúde para dizer que têm distúrbio de atenção, ou que são portadores do transtorno, do déficit de atenção e da hiperatividade, isso fica bastante misturado. Esse esclarecimento, até numa outra oportunidade, podemos fazer de jeito mais criterioso, né, com o uso de infográficos, enfim. De toda forma, quando falamos do quadro ansioso, sempre falamos de uma elação do nível do afeto. Ora, o que é isso em medicina tradicional chinesa? Quando nós temos a parada da energia de um órgão, entendendo que a teoria de base da medicina tradicional chinesa aponta que a função psíquica, ou seja, as funções das almas estão encarceradas, que é um termo que eu tenho usado não querendo imprimir prejuízo ao engessamento. Talvez, noutra oportunidade, eu encontre um outro termo que não soe como prejudicial. Mas o encarceramento é uma boa ideia para dizer que a alma precisa estar contida num continente qual seja o corpo. E na parte menor do órgão, né? Então, a alma que está contida no órgão coração é a alma que vai cumprir a função de consciência, concentração. A alma que está contida no órgão duplo baço-pâncreas é a alma que vai fazer atenção, memória anterógrada, cognição, pensamento, inteligência, elaboração de ideias. Quando esse órgão parar de funcionar, como uma mangueira do jardim, que sem que eu veja, sofreu ali um nó, a água que vai tentar seguir o fluxo, já que a torneira não foi fechada, vai produzir uma explosão da ponta da mangueira. A isso, em medicina tradicional chinesa, à luz do conceito sindrômico, chamamos de estagnação de Qi. Quando isso acontece, falar do termo explosão, que é um fenômeno alegórico possível nessa minha proposta da mangueira no jardim, o termo explosão me lembra pegar fogo. Ora, o fogo jamais projeta suas chamas para baixo, projeta suas chamas para o alto. Então, quando falarmos de ansiedade, vamos falar de uma elevação do nível do afeto que pode acontecer nos 5 órgãos. Então, eu vou precisar escutar, e a análise do discurso aqui é fundamental, qual é o tema que o sujeito sustenta quando investigado acerca da elação do nível do seu afeto. Porque se ele estiver numa temática em qual a euforia, a excitação de nossa, e aí eu vou viajar para a China e eu vou... Diferente de
E se ele tiver no acidente não suportado, se quando eu chegar no hospital para vê-lo, ele tiver com fraturas e eu não conseguir vê-lo, e se ele não sobreviver, e se ele ficar com sequela. Os temas são completamente diferentes, mas em ambos os casos identificamos elação do nível do afeto, ou seja, estamos diante de dois quadros ansiosos distintos. Isso é a proposta de estudar ansiedade, depressão e todas as coisas que tangenciam o entendimento da vida psíquica, dos comportamentos humanos, a partir da medicina tradicional chinesa. Um esclarecimento que também a gente pode fazer em outra ocasião é: os quadros ansiosos são sempre apontadores de distúrbios psíquicos? E por que eu estou dizendo isso? Porque um sintoma psicológico não quer dizer que o sujeito é portador de uma inflamação da sua estrutura de personalidade. Não quer dizer que um sintoma psicológico presente no comportamento daquele que a gente observa aponte para uma doença mental. Exemplo: a baixa de complexo vitamínico pode trazer uma construção delirante que, se a gente investiga a consciência, identifica uma organogênese para o sintoma psicológico. Gênese, primeiro livro do compêndio da Bíblia, chamado Livro do Gênesis. E Deus criou o céu, criou a terra. Ora, então, Gênese, origem, criação. Organo, de orgânico. Um déficit vitamínico implica numa mudança de comportamento, trazendo um sintoma psicológico conhecido, se investigada, a alteração de consciência, uma alteração orgânica como delírio, onde o sujeito tem todas as características de uma construção delirante, sem que ele seja, por exemplo, portador de uma estrutura de personalidade que, quando inflamada, faz sintomas delirantes, como a psicose. Então tem um monte de coisa para a gente bater um papo. Se você gostou, primeiro, inscreva-se no nosso canal. Segundo, curta aí e compartilhe para as pessoas que você acha que poderão também se interessar por esse assunto. Nos vemos já já. Até!